Haribo, Haribo! Então, estamos aqui mais um dia. Eu estou avisando que não estou fazendo muitos vídeos por causa do tempo, né? Mas eu estou fazendo todas as aulas do Bhagavatam. Eu espero que vocês estejam acompanhando, né? Porque o Bhagavatam, ele é, né, o livro ou a escritura assim, mais famosa que fala sobre Krishna. De modo que eu estou colocando essa escritura, né, lá no meu YouTube Fogo 108, e todos os dias, né, eu coloco um capítulo do Bhagavatam, e agora eu estou colocando o capítulo 10, que é a história de Krishna. Então, assim, para quem quer conhecer Krishna, esse canto 10 é o mais importante. Então eu espero que vocês assistam, né? Eu fiz uma playlist lá, né? Já tem o canto 12, o canto 11 e eu estou fazendo agora o canto 10. Aí você vai saber tudo sobre a vida de Krishna, a vida de Deus, né? Quem não quer saber quem é Deus, o que ele faz, como ele se comporta no mundo espiritual, quais as atividades que ele teve aqui nesse mundo, quando veio, né? Quando manifestou a sua forma absoluta. Então tem metafísica, tem todos os assuntos que um devoto tem que saber sobre Krishna, né? Esse canto 10 é o suprassumo do conhecimento espiritual e por isso eu estou gravando todo dia uma aula, né, de um capítulo, e vamos colocar todo o Bhagavata aí no ar pela graça de Krishna. Então, para Krishna, né, aqui, todas as glórias, está aqui, Krishna, deixa ele entrar em suas mentes. Aí está o nosso Krishna com a sua flautinha, com seus pés de lótus. Então esses pés aqui são o refúgio de todos os sábios do universo, certo? Então Krishna fala, pensa sempre em mim, torna-se meu devoto. Então está aqui, ó, essa é a forma de Krishna lá em Vrindavana, no mundo espiritual, com a sua vaquinha, ok? Então temos que sempre meditar na forma de Krishna e no santo nome, mas devemos sempre lembrar, o nome de Deus não é diferente da forma de Deus. Então nessa Kali Yuga, essa era que a gente está vivendo agora, que é uma era meio assim complicada espiritualmente, né? Que tem muita coisa pesada, Krishna nos deu esse processo de simplesmente recitarmos o seu nome. Se a gente faz isso, com certeza estaremos protegidos de qualquer influência negativa aqui no planeta. Esse é o verdadeiro remédio, o verdadeiro antídoto para qualquer coisa na sua vida, é você se revestir dessa vibração divina no seu coração, ok? E aí, lembrando de Krishna, é praticamente impossível que qualquer coisa possa atingir, né, o devoto que realmente está rendido de coração a Deus. Porque nesse momento atual que estamos, né, que é uma separação vibracional entre as pessoas no planeta, que é chamado, né, a separação do joio e do trigo, as pessoas que não estão realmente com o coração entregue a Deus ou à espiritualidade em si, são pessoas que vão ser abarcadas, né, pelos acontecimentos atuais. São as pessoas que vão sofrer muito porque elas não estão ressonando com a energia pura que está entrando agora no planeta. Então é muito simples, você simplesmente vai cantar o Mahamantra Hare Krishna para estar conectado com o divino, para que esse amor, né, aconteça mais rápido na sua vida e que você também tenha uma segurança nesse planeta atualmente. Então isso é espetacular, né? Uma forma muito simples, né? Que você pode falar que é uma oração, que é uma meditação, não importa, você está cantando ali Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Você fica repetindo isso na sua mente e aí então você vai estar em harmonia com as frequências que estão entrando agora no planeta, né? Que nós escolhemos estar aqui pelas bênçãos maravilhosas de Deus para participar desse evento luminoso que está acontecendo. Então, lógico, vão ter aí
muitas coisas vão acontecer, as energias das trevas, né, vão lutar para querer manter aquele poder, mas se você está cantando o santo nome de Deus, você está fazendo o melhor serviço que pode para a humanidade. Porque quando você vibra, né, santo nome, Hare Krishna, Hare, você está impregnando a atmosfera do planeta Terra com a energia de Deus. Nem é assim, às vezes fala assim, não é pensamento bom, ou oração, não é assim. Ao vibrar o nome de Deus, Deus já está presente nessa vibração e já começa a purificar todo o planeta. Ou seja, a gente está participando nessa comunhão com irmãos maiores que esperam que uma parte da população interaja com eles para haver, né, uma abertura terrestre para que eles possam atuar aqui e nos ajudar, né, nos tirar dessa prisão da Matrix, que vivemos assim tantos séculos, milhares de anos, dominados por um sistema, né, de seres que não tem interesse com a espiritualidade. Então eu, por exemplo, eu canto muito aqui na japa, né? Isso aqui é minha japa. Aí cada bolinha dessa eu canto 108 vezes. Isso eu estou falando para quem não sabe, né? O que é uma japa mala. É um rosário de 108 contas que você vai cantando Hare Krishna, 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 Krishna. 108 vezes, volta, aí vai. Mas não importa, se você, mesmo que você não seja um devoto de Krishna, se você canta esse nome, não tem nada a ver com religião, com filosofia, com nada. É o nome que Deus nos ensinou nessa Kali Yuga. Então, Krishna, ele veio como Chaitanya Mahaprabhu e nos pediu para cantar esse nome. Então, é muito simples o processo, né? E se você não canta, então você não vai ficar revestido de proteção. Se bem que o santo nome não é para cantar, para pedir proteção, nem pedir saúde, nada disso. Ao cantar, automaticamente isso acontece, mas você nem fica pensando nisso porque é até ofensivo, né? Você não pode barganhar com Deus que está na forma do santo nome. Aí você canta e é óbvio, é natural que se você está refugiado na vibração de Deus, naturalmente você vai estar aí, né, garantido por Deus que está dentro do seu coração. Então é um momento agora planetário que você tem que escolher. Ou eu quero ficar numa vibração baixa ou eu quero ficar numa vibração alta. E a vibração mais alta é a vibração divina, é o nome de Deus. Então, se você puder ficar o dia inteiro cantando, mesmo que silenciosamente, lembra esse mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Lembra, né? Aí, se você também puder, né, pensar na forma de Krishna, né, essa forma linda. Olha que lindo que é o nosso Senhor, né? Ele é maravilhoso, olha, tocando a sua flauta. Quando Krishna toca essa flauta, ele rouba o coração de todo mundo. Um dia você vai ouvir o som dessa flauta. Lá em Vrindavana, quando ele toca a flauta, as vacas, as gopis, os seus amiguinhos, todo mundo fica encantado e o coração fica derretido. Então Krishna é um ladrão de corações, né? Aqui tem uma coisa bem interessante que acontece aqui, que tem um amigo meu, inclusive ele é Hari também, que ele faz pão. Aí todo mundo que eu encontro, eu falo assim, olha, o pão dele é o pão mais gostoso que tem. Aqui no Espírito Santo, no Brasil, no mundo, é o pão mais gostoso. E é mesmo, um pão maravilhoso. Aí eu falo para as pessoas assim, mas não compra o pão dele, que uma vez que você comprar, nunca mais você vai se libertar. Você vai querer comprar o pão sempre, né? Que é o que acontece comigo já há acho que uns 20, 25 anos que eu compro o pão dele. Aí eu falo, não compra o pão dele. O pão dele é o melhor pão do mundo. Se você comprar, olha o que eu estou falando, você vai gastar seu dinheiro toda semana, você vai gastar nesse pão aí. Então a mesma coisa é com Krishna, né? Se a gente se aproxima de Krishna, a gente vai ter que renunciar a muita coisa na nossa vida. A gente vai ter que ceder
a muitos prazeres, né, que nós tínhamos, porque quando se aproxima de Deus e sente realmente essa essência que está dentro do seu coração, então já era. Então você vai ouvir a flauta de Krishna e essa flauta vai roubar seu coração, né? Então eu até brinco com meus amigos devotos, meus amigos que têm essa tendência espiritualista, eu falo de Krishna, eu falo assim, olha, mas não se aproxima de Krishna não. Se você quer ainda manter um vínculo nesse mundo material, não se aproxima, porque uma vez que você se aproximou, já era. Já era. A doçura de Krishna é infinita, né? Então é mais ou menos o que acontece. Krishna é apaixonante. Essa é a palavra, né? Apaixonante. Então, olha só que coisa interessante também. Eu estava passando no sebo, olha só. Olha esse Bhagavad Gita aqui que eu achei. Até, olha só, olha o rasgadinho aqui. Quem gosta de literatura, né, de sebo, é velhão, velhão esse livro, olha só. E eu vou dizer para você, não sei se você consegue ver a data aqui, ó. Esse veio. Peraí. Aqui, ó. 1947. Pô, isso aqui, eu fiquei muito feliz por ter encontrado esse Bhagavad Gita aqui, né? E também, assim, os versos dele são falados diferente do que Srila Prabhupada fala, né? Mas são versos incríveis também, assim, de um jeito diferente de falar. E então aqui eu vou pegar e vou falar hoje alguns versos do capítulo 12, que é chamado Serviço Devocional. E esse Bhagavad Gita aqui, eu esqueci de falar, ele é de Yoga Ramacharaka, que é muito famoso também, um yogi muito famoso lá dos Estados Unidos. Bom, 1947, né? Prabhupada começou em não sei direito, 65, acho que ele veio para os Estados Unidos, aí começou a traduzir o Bhagavad Gita como ele é. Então esse Bhagavad Gita já existe há muito tempo, né? Srila Prabhupada, ele deu aquela tônica de colocar Krishna como o objeto central do Bhagavad Gita, que os outros livros, eles têm um caráter mais impersonalista, né? Tem um caráter mais assim, não coloca Krishna como o centro, como é traduzido nos livros de Prabhupada, tá? Que enfatiza o Senhor Krishna. Por exemplo, aqui no Bhagavad Gita impersonalista, quando ele fala a mim, né? A mim, eles falam assim, a mim é esse eu supremo, é esse absoluto impessoal. Né? Inclusive, nesse capítulo 12, logo no comecinho, Arjuna pergunta para Krishna, mas eu não vou falar isso agora, não é o tema que eu quero falar. Que aí Arjuna pergunta para Krishna, Krishna, é melhor a gente adorar você na forma pessoal, manifesta, ou na forma impessoal e manifesta? Aí Krishna vai dar a resposta, né? Que é adorar Krishna. E então, na tradução desses versos do impersonalismo, esse fica a mim, mas não fala que é Krishna. E já no livro de Srila Prabhupada ele já coloca, a minha é a Krishna, a suprema personalidade de Deus. Entende? Então, nesse capítulo 12 aqui, a gente já vê que a realidade é adorar a suprema personalidade de Deus. Mesmo num livro chamado, né, Impersonalista, está enfatizado nesses 3 versos iniciais aqui do capítulo 12 que Krishna é Deus e que devemos adorá-lo ele nessa forma aqui, ó. Essa forma aqui que a gente tem que adorar o Senhor Krishna, tá? Ou Radha Krishna também, né? As deidades sempre têm, a gente sempre tem que adorar Deus com a energia dele, que é Srimati Radharani. Certo? Então, eu vou ler aqui esse capítulo é muito interessante, que Krishna ele fala assim, ó, o certo é você pensar sempre em mim, mas se você não consegue, você faz isso. Se você não consegue fazer isso, você faz aquilo. E aí ele te dá várias metodologias, né, de alternativas, vamos dizer assim, para você adorá-lo de acordo com a sua capacidade de
pensar nele, certo? Então, se você não consegue sempre pensar em Krishna, você vai seguir as regras. Se você não consegue seguir as regras, você trabalha para ele. Se você não conseguir trabalhar, aí vai falando. Ele vai falando, Krishna vai falando, porque Krishna é assim, Krishna é amor puro. Então ele não é exigente, mas ele sabe que, de acordo com a mentalidade de cada pessoa, há um foco, há uma forma. Só que ele fala assim, o mais importante, né, você sabendo que eu sou Deus e que você realmente quer sair desse mundo material, que você quer realizar o espírito, o método direto é o quê? É meditar nos pés de lótus, né? Nos pés de lótus do Senhor Krishna, ok? Ou cantar o seu santo nome. Então, ou ler os passatempos de Krishna. Então, tudo que a nossa mente está fixando é o que está fazendo a nossa energia elevar. Então, se você não consegue pensar diretamente em Deus, se você não consegue nem cantar o santo nome, o Mahamantra, que é a coisa mais fácil do mundo, então Krishna vai te dando alternativas, né? Que a ideia de Deus é te levar de volta para o mundo espiritual. Né? Ele é o pai. Qual o pai que quer deixar o filho aqui nessa enrascada material pro resto da vida, né? Tem filho teimoso, né? Tem filho que gosta desse mundo material. Tem gente que parece que gosta de sofrer, gosta de problema. Mas aí Krishna está no coração. Ele fala, não, eu criei você para você ficar comigo no mundo espiritual, em bem-aventurança e felicidade. Se você vai ficar aqui vacilando, eu não vou deixar. Então Deus ele tem esse carinho pela gente. Ele sempre está falando de dentro do nosso coração. Então quem tem um pouquinho de intuição fica marcando bobeira aqui nesse mundo material, ainda mais nessa forma humana de vida, né? Essa forma humana de vida é um presente maravilhoso para a gente usar a inteligência para dar linha desse mundo material o quanto antes, certo? Então, eu vou ler aqui, depois que ele fala assim, todas as alternativas nesse canto 12, ele vai falar aqui no canto 13. No canto 13 ele vai falar assim, tô emocionado aqui porque com o meu livrinho velho, ó, que eu consegui no sebo. Cara, é muito, muito legal. Presente de Krishna, né? Imagina um livro de 1947. Eu estava em outra encarnação. Né? Sabe-se lá se esse livro aí era meu na encarnação passada, né? E eu deixei lá no sebo. Aí eu falei assim, quando eu reencarnar de novo, vou vir como Bhakta alemão e vou comprar esse livro. Sei lá, né? Deus é... Isso é muita loucura, né? Tem uma loucura também, isso aí já é a loucura materialista. A loucura materialista é o seguinte, que um cara era muito rico, e isso aconteceu de fato, está aí nos registros, se vocês quiserem ver, e ele tinha uma fortuna imensa. O que ele fez? Ele, ao morrer, ele deixou a fortuna no banco e falou, tipo assim, para uns médios tal, que iriam saber como que ele ia encarnar na outra vida, e aí iam pegar essa fortuna e passar para ele. Uma coisa assim, completamente louca, né? Dizem que no budismo acontece isso, né? O Dalai Lama, ele é conhecido assim. Quando ele vem em outra encarnação, ele é reconhecido pelos budistas, né? Pelos mestres budistas. Falam assim, esse menino é a encarnação do Dalai Lama. Mas essa história aí do rico, né? Do milionário que deixou toda a fortuna para ele mesmo, na outra vida que ele viesse. Então, essas coisas da mente humana é super incrível, né? Sei lá, né? Tudo pode acontecer, mas isso aí é loucura, é completamente louco. Porque Krishna, no Bhagavad Gita, ele fala o seguinte, a única coisa que você vai ter na outra vida, que você vai começar do ponto de onde você terminou nessa, é o seu conhecimento espiritual, a sua consciência espiritual. Então, quando a gente vê uma pessoa assim, muito interessada na vida espiritual, né, não é por acaso, é porque ela já veio cultivando esse conhecimento, né, em outras vidas,
certo? Tem outras pessoas que você pode falar coisa espiritual, ela não tem nenhum interesse, porque ela ainda está desenvolvendo a mentalidade humana dela. Por isso que a gente tem que ter respeito por todo mundo, né? Se uma pessoa está ali fazendo mal, se ela é cruel, aquilo faz parte do processo dela. De repente a gente também já fez isso, né? E agora a gente está interessado em ouvir uma palestra igual essa aqui, falar sobre Deus, né? Coisas interessantes, né? Estamos nos associando aqui amigavelmente para passar uma informação, certo? Então, a única riqueza que você leva para a vida, para outra vida, é a sua consciência de Deus, é a sua prática espiritual, né? Leva também o bom karma e o mau karma, mas a única coisa importante mesmo é esse tesouro que você tem guardado, né? Como o Mestre Cristo fala, né? Guarda o tesouro no seu coração, porque ali, né, as traças não vão comer, a ferrugem não vai destruir, os ladrões não vão roubar. É esse tesouro espiritual, que é a única coisa que é importante na forma humana de vida, tá bom? Não pense que existe outra coisa importante aqui, não. Fazer ser bonzinho, fazer, né, muito altruísmo não é. A única coisa boa que você vai ter de vantagem nesse mundo é o quanto você está desenvolvendo a sua consciência, tá? Porque Deus ele já está cuidando de todo mundo, né? Você não é uma necessidade nesse mundo, assim, um salvador, nada disso. Você tem que se virar com você mesmo, certo? Você tem que lembrar, eu estou na forma humana agora, o bicho está pegando, eu estou em Kaliuga, tem um processo fácil e eu tenho que conhecer esse Deus de qualquer maneira, porque se eu ficar nesse mundo aqui, não vai ficar legal. Não é legal ficar aqui em Kaliuga, tá? Mas se você ficar em Kaliuga, lembra que você tem que cultivar a vida espiritual de qualquer maneira, né? A ideia é o seguinte: o que adianta você ir com um bom karma para outra vida ou um mau karma se não tem vida espiritual, se não tem aquela coisa que vai fazer você na outra vida naturalmente despertar para o espírito, né? Então, quanto mais a gente cultiva o espírito aqui, tenta se conectar com Deus, canta o santo nome, faz tudo aquilo direitinho que tem que fazer na vida espiritual, aí se Cristo não tiver misericórdia de você, ele vai vir, vai te tirar do corpo e vai te levar para o mundo espiritual. Tá? Inclusive, esse é um dos versos que tem aqui no capítulo 12. Agora, se você não está ouvindo, né, o que o próprio Deus está falando, então, né, sinceramente, aí fica complicado. Então, por isso que a gente tenta falar aqui, né? As pessoas que já estão praticando, elas tentam falar. Então, quando você faz aquela oração de Jesus, né? Dai-me o pão de cada dia. Não é o pão daquele é meu amigo, não. Aquele pão é gratificação dos sentidos. Você vai ficar preso naquele pão. Então, o pão de cada dia que Deus vai te dar é o pão espiritual. Esse pão é a sua consciência. Então, Deus me dá consciência a cada dia. Porque essa é o seu poder espiritual nesse mundo. Quanto mais você é conectado com Deus, quanto mais amor você desenvolve, né, pelo Senhor Supremo, quanto mais consciência você tem, você se torna potencialmente poderoso nesse mundo e as coisas do mundo material são acrescentadas para você, né? E tudo vos sereis acrescentado. Mas para ser acrescentado, primeiro você tem que estar situado nessa consciência de Deus, nesse pão do qual você se alimenta todo dia com muito amor, com muita bondade, certo? Então, o capítulo 13 aqui desse capítulo 12, capítulo 12, verso 13. Em verdade, te digo, Krishna falando para Arjuna, em verdade te digo que amo aquele que não odeia a ninguém e a ninguém faz mal, né? Então Krishna falando que ama a pessoa que... Porque você vai ter
ódio de alguém, né? O devoto que é devoto, que realmente se situou numa pureza de consciência, quando ele olha o outro irmão, o outro espírito, ele vê um espírito também, igualzinho a ele. E mais, qualquer sentimento que você, o mais leve desagrado que você tenha por alguém, essa energia está poluindo você mesmo. Às vezes aquela pessoa lá nem está ligando que você está com raiva dela, mas esse ódio vai começar a fazer mal para você. Então é dito no Bhagavad Gita que esse ódio é o modo da ignorância. Vamos ter muito cuidado. Então Krishna não está falando, eu gosto da pessoa que não odeia ninguém. Né? Ele fala que não odeia e a ninguém faz mal. Porque a gente vive no Kali Yuga. Kali Yuga, todo mundo, né, esqueceu o amor a Deus, esqueceu o amor a si mesmo, esqueceu que é um espírito e vive nesse currículo de inveja. Né? Inveja. Então você é muito sensível, né? O seu sentimento, assim, você se abala muito facilmente. Por que você se abala muito facilmente? Porque o seu falso ego ele é enorme. Você se acha o centro do mundo, né? Você acha que você é o cara que está recebendo mais like do Facebook, do YouTube, que você é. Entendeu? Então isso é falso ego. Então, qualquer coisinha, qualquer crítica que faz com você, você já fica nervoso, né? Não, não é assim, eu sou perfeito, eu estou fazendo tudo bacana. Então vamos prestar atenção, tá? Não odeia, porque o ódio, né, é como um veneno. Toda vez que você lança um ódio, você está envenenando a você mesmo. E você está envenenando, sabe quem? Deus dentro do seu coração. Lógico, Deus ele é transcendental, não vai, mas você está envenenando a sua conexão. O ódio é você abrir a porta para o modo da ignorância. Então tem que ficar sempre no modo da bondade, no modo do conhecimento. Quando uma pessoa te desagradar, você lança amor, né? Lança amor. No sentido de que, não assim, de ser bonzinho com o outro, mas o amor no sentido de entendimento, né? Porque é muito simples isso. Quanto as pessoas ofendem a Deus, né? Até mesmo, né, a pessoa renunciar à existência de Deus e outra pessoa querendo ser Deus. E Krishna vindo aqui nesse planeta tão bondosamente, nos ensinando, né? E quando ele manda seus devotos, aí a humanidade vai e mata o devoto de Deus e escarnece, menospreza. Quantos devotos, né? Não precisa nem ser devoto iluminado, devotos que simplesmente de bom coração estão querendo trazer a mensagem divina. Então imagina. E mesmo assim Deus não tem ódio, sabe? Mas quando ele vê que o devoto ali está meio que passando um perrengue, né? Essa palavra que a gente fala, um perrengue, uma dificuldade, ele está feliz no coração daquele devoto, porque aquele devoto ele está, né, tá se esforçando em campo da humanidade para levar a mensagem de Deus. Entende? É isso que a gente tem que entender. Não devemos odiar. Olha só, por que você tem raiva da outra pessoa? Porque a outra pessoa, ela meteu a mão no seu falso ego. Entendeu? Então, quando você está avançado espiritualmente, não tem essa coisa mais de falso ego. A pessoa vai falar mal para você, mas de você só sai coisa boa, só sai coisa espiritual. Por isso que o Cristo lá, quando ele estava morrendo, né, todo mundo falando palavras assim de raiva mesmo, né, de raiva assim, imagina, um ser daquela estatura né, de um Cristo, né? Aquilo que nós vamos ser um dia, né, nós vamos ser Cristos também, né? Cristo foi só uma alma enviada por Deus, assim como Srila Prabhupada, como vários outros mestres, para mostrar onde a gente vai chegar, entendeu? Mas esse ódio, né, das religiões contra o Cristo, né, porque a mentira não consegue confrontar a verdade. E aí, né, imagina se você estivesse sendo crucificado ali, xingado, açoitado, né, e você sabendo, poxa, eu só vim aqui passar uma mensagem de amor, né?
Só vim falar de Deus, eu só vim falar para todo mundo é, se unir em irmandade, em amor, né? Eu nem estou requisitando o reino desse mundo. O reino desse mundo, eu não sou desse mundo, eu sou do reino de Deus. E aí tem uma força sinistra no mundo que nunca vai aceitar um ser dessa dimensão, né? Porque tem seres trevosos de uma dimensão grande também, assim. E aí, na hora que mataram o Cristo, ele podia estar com ódio no coração, né? Mas como um devoto puro, por isso que Cristo está falando aqui, eu amo aquele que não odeia ninguém, né? E a ninguém faz mal. Então, quando eles espizinhavam a vida de Prabhupada, perturbavam, Prabhupada nunca fez mal a ninguém, nunca pensou, esse cara está me fazendo mal, eu vou odiar, né? E vou fazer mal também. Nunca, né? Os jornais falavam mal lá da consciência de Krishna e Prabhupada pegava o jornal, aí o discípulo falava assim, olha aqui, Prabhupada, falaram mal da consciência de Krishna, né? Aí botava o jornal lá e Prabhupada pegava, olhava assim, o jornal, sabe o que ele falava? Sabe o que ele falava? Ele olhava o jornal e ele fazia assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, olha, a palavra Krishna apareceu 15 vezes aqui. Entendeu? Devoto puro, ele é transcendental. Né? Da mesma forma que quando o Jesus, né, no estado de Cristo, né, estava lá na cruz, na hora que estavam matando ele, ele olhou para as pessoas e falou assim, Pai, perdoa, né, porque eles não sabem o que fazem. Né? Então esse foi o maior gesto de amor. Você sendo morto por pessoas que jamais iam te compreender num local com um povo bárbaro, né, um império romano que dominava o mundo inteiro, e ele simplesmente veio passar a mensagem de amor, né, naquele local que foi designado a sua missão, né, e ele não lançou nenhum momento de fraqueza, assim, ele simplesmente olhou para as pessoas e falou, Deus, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Porque a consciência dele é o quê? Consciência transcendental. Então, quando você está nessa consciência, a gente fala, você está cantando Hare Krishna, Krishna, Krishna. Você vai ficar com a consciência fixa nos pés de lótus de Krishna. Você não vai estar pensando em mundo, o que vai acontecer no futuro. Você se rendeu a Deus. Então você fala, Deus, agora você é o responsável para cuidar da minha vida. É isso que Krishna quer. Ele quer que você relaxe um pouco. Tira seu ego de campo e deixa Krishna controlar a sua vida. Né? E quando você faz isso, e também entra numa missão de servir a Deus, de falar sobre Ele, aí vai ter muitas religiões diferentes, filosofia, todo mundo vai começar a te questionar, a botar dúvida, a te agredir, a falar palavras, né? Como a gente vê aí na pregação de qualquer pessoa, né? No mundo, né? Parece que falar de Deus é algo assim, muito estranho, né? Parece que é né? Lógico, tem as pessoas fanáticas, tem as pessoas, né, chatas que querem impor. Então, mas não é assim. Você tem que falar de Deus naturalmente, porque você está vivendo essa circunstância. Então você tem que, se você realmente está amando a Deus, você leva amor. Mas só que você fala em amor quando você está amando a Deus. Agora, se você está vivendo só num tipo de conhecimento ou de crença, né, de tanto ouvir uma religião ou qualquer coisa na sua cabeça, mas você nem realizou Deus. Você não desenvolveu nada em relação a Deus, não está sentindo que você é um espírito. Aí você começa a pregar para o mundo e aí você passa a pregar de uma forma odiosa. Você tem ódio de quem não está sendo da sua religião, ou da sua filosofia, ou da sua crença. Então isso é um absurdo. É isso que está acontecendo, as pessoas não têm realização espiritual. É muito simples entender. Quem atinge essa conexão com Deus
naturalmente vai ter amor incondicional por todo mundo, vai entender que cada pessoa está numa devida frequência de evolução nesse mundo. Em Kali Yuga, né, a humanidade está vivendo numa escuridão de consciência. Então temos que ter tolerância. Então nesse verso está falando aqui, em verdade te digo que amo aquele que não odeia. Porque quando a gente não odeia, a gente é feito a semelhança, né, a imagem e semelhança de Deus. Deus é amor puro e a sua parte integrante conectada com Ele, que somos nós, devemos, né, estar ressonando nesse amor puro. Se não for assim, você não está conectado com Deus. Se você tem ódio, né? Até diz assim, quando Deus veio aqui na batalha de Kurukshetra, que inclusive, né, o Bhagavad Gita é falado no meio de uma batalha, para quem não sabe, né, e Deus veio assim e matou todo mundo. Pegou o seu devoto, mandou matar todo mundo. Mas mesmo com essa atitude de Deus, é dentro de um plano absoluto. Porque quando Deus mata alguém, não é diferente de quando Deus ama alguém. Entendeu? Em Deus não tem essa dualidade, amor e ódio, amor e vida e morte, não tem isso. Quando Deus mata alguém, é um ato de amor. A gente não pode entender isso, porque a gente quer entender com a mente. Mas tudo que Deus faz é bom, porque ele é amor puro. E o devoto de Deus também, quando ele está puro em consciência, os atos dele, mesmo que aparentemente pareçam negativos, são atos de amor. Para frear uma coisa que poderia ficar pior depois, né? Mas não assim, atos fanáticos que você quer impor a sua religião, assim como aconteceu, né, no tempo de várias religiões, onde as pessoas iam matando todo mundo porque ninguém podia ser aquilo que elas idealizavam, né, como tinha que ser do jeito delas. Então a gente vê a história do mundo, né, e é isso. Então não tem amor. Então Krishna está falando, não odeie, não odeie. Observe a situação, né, e leva a solução de uma forma doce, mais branda, tá? Se as pessoas não quiserem ir para esse lado mais espiritual, mais de paz, mais de amor, elas vão ter que se ver com elas mesmas, com o karma delas, né? O universo é perfeito, as leis estão funcionando, né? Não pense que as coisas estão acontecendo assim, como as pessoas querem, que elas podem fazer tudo escondido, que elas podem enganar umas às outras, né? Existe uma lei divina, né? Deus está olhando dentro do coração de cada pessoa o que ela está fazendo. Deus fala assim, eu não vou interferir na sua ação, mas saiba que você vai ter que ajustar as contas depois. Ou na hora, né? Se Deus também quiser fazer alguma coisa, ele faz. Certo? Então isso tem que tranquilizar a gente, né? Então aqui está falando, eu amo quem não faz mal. Então você nunca pode pensar em querer prejudicar alguém, uma outra entidade viva, né, que porventura tenha, né, pisado no seu calo, feito alguma coisa que te fez mal. Enquanto a gente tem falso ego, a gente vai ter uma reação, tá? Uma reação contra aquilo que está dentro do nosso acreditado, nossas crenças. Mas quando você está já no plano espiritual, você não tem uma reação, você tem uma resposta que é bela, né? Uma resposta do espírito, certo? Não a sua mente. A mente, quando ela reage a qualquer coisa, ela já tem um plano de ataque imediato a qualquer crítica, a qualquer julgamento, né? Mas quando você está no espírito, quando a pessoa te ataca, você observa, não deixa o sentimento de ódio manifestar, não deixa o modo da ignorância se manifestar no seu coração, e aí você tolera e depois você tenta ver um jeito de passar uma informação positiva para aquela situação, certo? Mas também é muito perigoso uma pessoa que ofende a um devoto de Deus, porque o devoto de Deus ele é tranquilo, ele é manso de coração, vamos dizer assim. Porém, ele é protegido por Deus.
Então a maior ofensa que tem, isso é explicado nas escrituras, é você agredir, né, de uma forma maliciosa um devoto de Krishna, um devoto de Deus, né, não só de Krishna, uma pessoa que está realmente, espiritualmente, buscando a vida espiritual. Ela, se ela tem amor no coração, se ela realmente está vibrando, ressonando com Deus em sua vida, ela tem uma frequência tão poderosa que qualquer pessoa que fale, ou odeie, ou menospreze, né, ou ridicularize essa pessoa, vai ter uma reação que é muito desagradável. Nas escrituras fala que é o elefante entrando dentro de um jardim. Tudo que você construiu de bonitinho na sua vida, se você ofender a um devoto de alto nível em relação a Deus, o seu jardim vai ser pisoteado por um elefante, ou seja, né, a reação é um elefante entrando no jardim da sua existência. Então, basicamente tudo é destruído. Então vamos tomar muito cuidado. Qualquer ódio, quando você olhar um devoto assim, que possa estar se destacando, nada de inveja, ajuda, vai, ajuda, compartilha, sabe? Então as pessoas têm esse problema em Kali Yuga. Os devotos que são mais, que tem, ainda estão muito no falso ego, né? Eles têm inveja de outros devotos que estão avançando. Poxa, é tão legal se você vê um devoto avançando, pega as coisas que esse devoto está falando e compartilha, né? Cresce também, né? Intercambia com ele ideias, talentos. É assim que tem que ser. Assim que é no mundo espiritual. No mundo espiritual, eu só sou feliz se eu vejo você feliz, né? Por exemplo, assim, eu tenho mais interesse que você vá ficar com Krishna do que eu vá ficar com Krishna. Entende? Com Deus, lá no mundo espiritual. Aí a pessoa que quer, a outra pessoa fala, não, mas eu quero que você fique com Krishna, eu não. Tudo porque a minha felicidade lá no mundo espiritual, porque lá tudo tem uma unidade de consciência, quando essa pessoa fica feliz quando ela está com Krishna, eu vou ficar muito mais feliz do que se eu tivesse presente com Krishna. Entendeu como é que é? É uma unidade de consciência feliz. Então todo mundo vai, né? Todo mundo vai junto ficar com Krishna. Então aqui no mundo material tem que ter isso, essa unidade de consciência devocional, né? Mas aí, como tudo em Kali Yuga, tem aquela separatividade, as instituições se separam, aí um fica criticando o outro, né? Aí um começa a ofender o outro, então não vai crescer a instituição, o núcleo espiritual de determinada instituição, não vai crescer, porque está baseado no falso ego, no encontro de discordâncias. Então Krishna está falando aqui, em verdade eu te digo que eu amo aquele que não odeia e que não faz mal. Então qual é a dificuldade de compreender isso? Que se você é uma parte integrante do amor de Deus, e ele é o amor supremo, então você tem que manifestar a supremacia do amor na sua vida. E relaxar, porque ninguém pode. Você sabe, como um devoto de amor de Deus, qualquer energia que tente entrar no seu campo vibracional vai voltar como esse elefante pesado. Então você nem liga, você nem tem tempo de querer o mal daquela pessoa que fez mal para você, porque a situação vai ficar tão barra pesada para outra pessoa que ela mesma vai se contaminar com o seu orgulho, a sua arrogância, né, vamos dizer assim, ela mesma vai se dar mal, tá? Então vamos continuar. Verso 13 do capítulo 12. Ninguém faz mal, mas é amigo e amante de toda a natureza, né? Então essa é a consciência do devoto. O devoto, Krishna fala que ele é querido por todos e todos são queridos por ele. Krishna explica também que ele, Deus, é o bem-querente de todas as entidades vivas. E se você se conectou com Deus, que é o amigo supremo, o bem-querente de todo mundo, naturalmente você vai ter essa energia também.
Entendeu? Todas as qualidades da divindade se tornam manifestadas no coração da pessoa que realmente está em contato com Deus. Então, se você vê um devoto que só fala mal, que, né, ele não tem esse amor por todo mundo, ele tá ali, um cara, uma pessoa que está numa posição realmente que não é de amor. Então você vê que ele não se conectou com Deus realmente. Mas se você se conectar com Deus, você é como Krishna, como eu falei no início aqui, Krishna, ele vai roubar seu coração, ele vai roubar mesmo. Todos os sentimentos que você tem vão ser diferentes, né? Por mais mal que você tenha sido, invejoso, cruel, quando Krishna roubar seu coração, significa que você vai manifestar as qualidades que ele tem, né? Então aqui ele fala aqui, ó, mas é amigo e amante de toda a natureza, de tudo, né? Do planeta, do sol, dos elementos da natureza, tudo, dos passarinhos, das flores, tudo que você vê Deus, tudo se torna querido para você. E aí que o universo faz? O universo ele vai reciprocar com você, ele vai só trazer coisa boa, só coisa legal, né? Então as pessoas nesse mundo aqui de Kali Yuga, elas só estão acumulando informação negativa, né? Querem criticar aquela política, aquele político, aquela religião. Eles têm prazer em ver os outros sofrer, prazer em ver os outros caírem, né? Tudo é nivelado por baixo. Então é a situação de Kali Yuga. Então o Krishna fala assim, olha, não vale a pena ficar aí nessa frequência aí, né? Pega seu tempo, lê o Bhagavad Gita, canta japa, vai lá para a natureza, tem um laguinho ali, tem uma cachoeira, tem uma praia, vai lá, sente o sol, entra, fica em gratidão o tempo todo, né? Qual é a dificuldade disso? Por que você está se atraindo tanto por notícia ruim? Por que você está se deixando ficar tanto com medo? Né? Porque isso é um falso ego. Então você tem que dar um basta a esse falso ego. Ele está fazendo você sofrer inumeráveis vidas. Será que vale a pena? Está entendendo? Vale a pena. Então Krishna está falando aqui, nesse verso aqui, você tem que ser um amigo, amante de tudo. Amante, olha que coisa incrível, né? Porque toda a criação é Deus, é a manifestação de Deus. Certo? Aí depois ele fala, e aquele que é bondoso, né? Aí não precisa explicar, né? É bondoso assim, aquela pessoa que é generosa, né? Que é tipo Deus, tudo é igual a Deus. Deus é ele está te dando a vida, ele está te dando esse corpo material, essa forma humana, ele está te dando inteligência, ele está fazendo tudo para você voltar para o mundo espiritual, para você sair daí. Pô, a pessoa mais bondosa, ele está dando tudo, ele está se entregando para você. Mas você, às vezes, a pessoa não dá nem 10, 15 minutos da vida dela para pensar em Deus. Então nós somos muito egoístas e achamos que somos o centro do universo, né? Como as pessoas antigamente falavam, né? A Terra é o centro do universo, imagina. Então o ser humano, cada ser humano acha que é o centro do universo, né? E a bondade dele é medida pelo que vem em troca. Então eu vou fazer o bem porque fazendo o bem, né? Assim como também a gente vê na política, né? Tem que falar de política nessas épocas assim que são um bom exemplo, né? Então os políticos começam não, a mídia vai ver eu fazendo bem, contrata lá o jornalista, vai fazer bem, e aí as pessoas vão ficar com aquela imagem de que eu sou bom e vão votar em mim. Então tudo é articulação dessa bondade, né? Tem que ter essa bondade de Deus, assim você simplesmente é bom, né? Apesar de Jesus ter falado, né? Eu não sou bom, bom é só um, que é Deus. Mas todo Cristo é bom, porque ele é ungido pela bondade de Deus. Entende? Então, ó, livre de vaidade. Né? Livre de vaidade, você não fica querendo fazer uma imagem,
daquilo que você não é. Tem essa vaidade, eu sou isso, tudo você é melhor, né? Olha lá aquele cara lá, ele não se compara comigo, né? Então não tem essa vaidade, nem também a vaidade de beleza pessoal. Você vê que isso aqui é um corpo material, não é o espírito. A beleza está no espírito, naquilo que você é, certo? Então não tem essa vaidade de querer aparecer também, mas nesse sentido, né? Que eu sou o destaque. Depois diz, livre de vaidade, de orgulho e egoísmo. Né? Então, já dá para pegar aqui. Então, Krishna ama as pessoas que são livres de vaidade, de egoísmo e de orgulho. E conserva sempre a equanimidade. Né? Você começa a ver todo mundo como energia de Deus. Então, quando eu olho para todos os corpos materiais, eu vou ver com equanimidade que todos ali são partes integrantes de Deus, igual a mim, né? E que os corpos materiais são partes da energia material, da energia inferior de Krishna. Ou seja, no final, tudo você vê que é Deus em ação. Mas não é. A ideia é o seguinte: o problema não é como o mundo, né, te atinge, mas como você reage a essas coisas que vêm para você, né? Então, se alguém vem com ódio para cima de você, você pode reagir de uma forma negativa ou você pode reagir